Olá, eu sou a Aline Barbosa e hoje no Leia Comigo nós vamos estar lendo O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. Vamos lá? O Poder da Autorresponsabilidade de Paulo Vieira. A ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo. A autorresponsabilidade é a chave para iniciar um grande processo de transformação em tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida, porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, de modo que o leitor assuma o comando de sua vida. Aplicando esse conceito, você será capaz de levar a auto-performance à vida pessoal e profissional, saindo de um estado não satisfatório para uma vida de abundância e de sucesso. Aqui você vai aprender a 1. Calar-se em vez de criticar. 2. Dar sugestão em vez de reclamar. 3. Buscar a solução em vez de buscar culpados. 4. Fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se. 5. Aprender com os erros em vez de justificá-los. 6. Julgar as atitudes e não as pessoas. Não adie mais a vida para a qual você está destinado. Assuma a responsabilidade e a construa. Não existe alta performance e grandes resultados sem autorresponsabilidade. Esta é a chave para grandes transformações. É o princípio que está por trás de todo o sucesso e performance humana. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching integral sistêmico, Paulo Vieira comprovou essa receita infalível. O ato de responsabilizar por tudo o que acontece em sua vida possibilita e acelera o processo de realização de metas e conquistas da plenitude. E aqui ele traz para a sua vida o método que utiliza nas sessões individuais e nos treinamentos de coach que ministra. Este livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar e atingir o seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo nessa jornada. E esse alguém é você. Apenas você. É só se apropriar desse conceito e guiar sua vida rumo à transformação que tanto almeja. Apresentação. Olá, sou Paulo Vieira e quero agradecer por você estar nessa leitura comigo. O objetivo desse livro é passar um conceito primal sobre a excelência e a transformação humana. De fato, o princípio ativo de potencialização dos resultados. A chave é a ferramenta para iniciar um grande processo de transformação em tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Faça bom proveito e boa viagem. Sumário. Introdução. Capítulo 1. Como tudo começou. Capítulo 2. Identificando seu estado atual. Capítulo 3. O caminho universal do progresso humano. Capítulo 4. Autorresponsabilidade. Capítulo 5. Usando metáforas para mudar a si mesmo. Capítulo 6. As leis para a conquista da autorresponsabilidade. Capítulo 7. Como usar as leis da autorresponsabilidade. Capítulo 8. Ah, se eu tivesse tido oportunidade. Capítulo 9. Mudando minha experiência sem mudar as pessoas. Mensagem final. Confrontando a si mesmo e aos outros com verdade. Exercício final. Termo de compromisso. Introdução. Por que ler esse livro? Tem-se percebido que pessoas com um elevado nível de inteligência emocional possuem uma experiência extraordinária. Possuem uma extraordinária capacidade de realizar seus sonhos pessoais e profissionais de maneira equilibrada e consistente. Afinal, ser feliz é possuir as aptidões emocionais necessárias à arte de se conectar consigo e com os outros de maneira harmoniosa, construindo rede de relacionamento e trabalho, confiança, realizações e talentos que, no conjunto, constituem a sabedoria humana. A inteligência emocional só será atingida quando o indivíduo for capaz de se responsabilizar pelo seu crescimento nas mais diversas áreas da vida, como também de contribuir para o crescimento das pessoas que o cercam.
Esse é o maior objetivo deste livro, por meio de temas que combinam competências emocionais e autorresponsabilidade. Descortinar as fragilidades e ineficiências do leitor e fazer com que ele assuma total responsabilidade pelos resultados, sejam eles quais forem. Em mais de 10.800 horas de sessões individuais de coaching integral sistêmico, pude comprovar essa receita infalível. O ato de se responsabilizar por tudo o que acontece em sua vida traz a certeza de realização e plenitude. E estou disposto a levar para a sua vida esse método, essa consciência que aplico em minhas sessões individuais e em meus treinamentos de coaching. Este livro fará você ver a vida como um barco que precisa navegar para atingir seu destino. Para isso, alguém precisa comandá-lo nessa jornada e esse alguém é você, apenas você. De certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos, das correntezas ou das tempestades, mas estamos no comando do barco de nossa vida e podemos usar todas essas variáveis a nosso favor. Assim, cabe a cada um decidir em quais mares navegar, quais recursos utilizar e qual rota seguir. Cabe a cada um ajustar as velas e o leme na direção certa, buscar os mantimentos necessários, os mapas e as cartas náuticas que o guiarão de onde está até onde deseja chegar. O melhor de tudo isso é fazer a jornada tão prazerosa quanto a chegada. Se você é essa pessoa e esta é a sua busca, atreva-se a descobrir um mundo de possibilidades e conquistas oferecidas pela autorresponsabilidade. Descubra e desperte todo o poder que existe dentro de você. Quais ganhos no campo da inteligência emocional você terá? De encontro à supervalorização da inteligência racional, a ciência moderna, o dia a dia nas empresas e a prática de vida nos mostram que a inteligência emocional é mais importante do que a cognição, a intelectualidade e o conhecimento. Depois de levar milhares de alunos a aplicar a autorresponsabilidade, posso afirmar que os ganhos no campo da inteligência emocional são incontáveis. Capítulo 1. Como tudo começou? Eram 7 horas de uma manhã de setembro de 1997, quando o despertador tocou. Abri os olhos e encarei a dura realidade. Mais um dia estava começando, mais um de muitos dias repletos de problemas, carentes de prazeres ou confortos. Era mais uma página da minha vida que estava sendo escrita naquela manhã. E diga-se de passagem, uma vida nada interessante. Naquela época, meus problemas pareciam não ter solução. Quanto mais eu olhava as circunstâncias em que vivia, menos esperança tinha. Estava endividado, em processo de divórcio, com um negócio próprio que ia de mal a pior, distante da família e dos amigos. A pressão arterial estava elevada e eu tinha problemas renais. Essa era a minha vida naquele momento. Indo de encontro à realidade que eu vivia, decidi levantar mais tarde da cama e fingir que tudo estava perfeito e sem nenhum problema. E assim fiz. Tomei meu café da manhã como se fosse um príncipe, cabeça altiva e sorriso no rosto. Vesti uma ótima roupa e fui ao shopping. Aquele dia parecia ser diferente. O céu estava mais azul e soprava uma brisa fresca e agradável. Apesar de todos os meus problemas, que eu decidira os negar naquele dia, estava tudo em perfeito equilíbrio. Entrei em uma livraria e comecei a folhear diversas obras, até que me deparei com um pequeno livro vermelho escrito por um respeitado escritor da área de autoajuda, Roberto Chiniaski. Nele deparei-me com um texto que falava sobre um mito grego. Foi a partir daquele pequeno texto, num livro de autoajuda, que minha vida começou a mudar de maneira extraordinária. Ali a minha chave ligou, os faróis se acenderam e comecei a andar. Porém, daquela vez na direção certa. A seguir, reproduzo na íntegra o texto que li naquele dia e compartilho o início da minha nova vida, uma vida extraordinária. A história de Sísifo. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo, o rei de Corinto. Ele era tido como o mais esperto entre os homens.
Apesar de toda a sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante das situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades que, por sua vez, pediam novas estratagemas, uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado Egina, filha de Assopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Assopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu, mas ninguém, Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas. Desta vez, com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da sua mulher, teve o cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar o seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondidos até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava a montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar. Que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. Isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não era um fracasso, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que, após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso, afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda, mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. O novo Paulo estava sendo gerado. Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado. Eu.
Contudo, como sempre digo, o melhor estava por vir. Certo dia eu viajava com 2 amigas quando batemos o carro e um poste caiu dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios dos postes faiscavam. Foi um momento de desespero, parecia que a morte nos rodeava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens. Empurrar a porta e tirar o motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu dei conta de que nós 3 estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo, aos 29 anos, para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as 2 amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti, até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisa da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável. Uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central, SNC, possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracasso. Um ano depois desse renascimento, eu me vi dono de um negócio próspero, casado, com um patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro, cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando do sucesso pessoal e profissional. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada para a vitória. Caminhada essa que continuou e continuarei por toda a vida. Hoje meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meias maratonas. Tenho mais os melhores amigos e a minha empresa. Tenho mais e melhores amigos e a minha empresa, onde eu também aplico e ensino a autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários. Já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e da América do Norte. Atualmente, consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS, Coaching Integral Sistêmico. Curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e mais forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas outras pessoas. Venha comigo! Acredite que nada é por acaso. Este livro que você está ouvindo Acredite que nada é por acaso.
Este livro que você está ouvindo agora está em seus ouvidos. Acredite que nada é por acaso. Este livro, por exemplo, que está agora ouvindo, vai lhe proporcionar uma vida extraordinária. E seja, cada esperteza criava novas dificuldades que, por sua vez, pediam novas estratagemas. Uma sucessão de saídas provisórias. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina. Certa vez, Sísifo descobriu, por acaso, que Zeus havia raptado Egina, filha de Assopo, o deus dos rios. Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Assopo o paradeiro de sua filha, desde que este lhe desse em troca uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta. Deu a Sísifo a nascente e soube então que sua filha fora raptada por Zeus. Sísifo teve água, mas arrumou outro problema. Zeus ficou furioso com a delação e mandou a morte buscá-lo. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu a ela para enfeitar-lhe o pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu, mas ninguém, Sísifo, que soube enganar a morte, arrumou novas encrencas. Desta vez, com Plutão, o deus das almas e do inconsciente, e com Marte, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Plutão libertou a morte e ordenou que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da sua mulher, teve o cuidado de pedir em segredo que ela não enterrasse o corpo dele. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Plutão da falta de respeito de sua esposa em não enterrar o seu corpo. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Plutão concedeu-lhe o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondidos até que enfim morreu. Quando Plutão o viu, reservou-lhe um castigo especial. Ele foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Porém, antes de chegar ao topo, a pedra rolava a montanha abaixo, obrigando Sísifo a retomar a sua tarefa até o fim dos tempos. Com esse texto, eu me percebi. Comportamentos até então despercebidos revelaram-se. Vi que minha vida era um eterno recomeçar. Que apesar de todo o meu esforço e dedicação, quando eu estava prestes a ter alguma conquista, algo acontecia e tudo ia por terra. Percebi que me preocupava mais com o esforço do que com a conquista. De modo sistemático, eu não terminava o que começava. Constatei que minhas atitudes e ações eram intempestivas e sem planejamento. Isso era o que me prejudicava. Entendi, sobretudo, que eu culpava os outros por todos os meus insucessos e desgostos. Ficou claro para mim que tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos 13 anos não era um fracasso, mas sim os resultados das minhas ações e atitudes. Cada resultado negativo era um alerta de Deus para que eu vivesse de maneira diferente, pensasse diferente. Afinal de contas, compreendi com clareza que eu vinha sendo o meu maior sabotador. Por um lado, fiquei angustiado por reconhecer que, após a adolescência, eu vinha me fazendo de vítima e tendo pena de mim mesmo. Eu literalmente me boicotava para chamar atenção e me sentir amado. Por outro lado, fiquei muito fortalecido e esperançoso, afinal, ficou claro também que eu era o capitão do meu destino, que eu havia conduzido a minha vida àquela situação e que, como condutor, eu poderia direcioná-la para qualquer outro lugar. Li o pequeno livro de autoajuda, mais 4 vezes em 3 dias. Senti cada frase, chorei cada palavra. O novo Paulo estava sendo gerado.
Pela primeira vez, iniciei uma busca incansável por ajuda e para mudar o único que precisava ser mudado: eu. Contudo, como sempre digo, o melhor estava por vir. Certo dia eu viajava com 2 amigas quando batemos o carro e um poste caiu dividindo o veículo ao meio, de modo que ficamos presos. O combustível estava vazando e os fios dos postes faiscavam. Foi um momento de desespero, parecia que a morte nos rodeava. Nós pedíamos por ajuda às pessoas que passavam, mas elas tinham medo de se aproximar. Depois de muito esforço e sem nenhum auxílio, consegui sair por entre as ferragens. Empurrar a porta e tirar o motorista e a outra passageira de dentro dos restos retorcidos do que antes era um carro. Os raios de sol bateram no meu rosto e só então eu dei conta de que nós 3 estávamos ilesos. Quem saiu daquele carro em destroços não era o mesmo Paulo. Eu estava renascendo, aos 29 anos, para uma vida extraordinária. Por ter sobrevivido intacto àquele acidente e ainda ter resgatado as 2 amigas, algo aconteceu dentro de mim, como uma voz insistente e maravilhosa que não cansava de dizer que minha vida tinha solução. Depois de ter consciência de que eu era o meu sabotador, coisas foram acontecendo como que por magia. As pessoas que conheci, os livros que li, os filmes a que assisti, até mesmo esse acidente de carro me conduziram a um processo profundo de transformação. O passo seguinte foi entender o que são crenças e programações mentais. Diversos artigos e livros de neurociência me mostraram que a mente humana é programada e que existem métodos para reprogramá-la. Cito aqui a pesquisa da Unicamp, Helenice Ferrari. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável. Uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central, SNC, possa ser desenvolvida em outro local do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. Assim, conhecer a história de Sísifo, sofrer aquele acidente de carro e descobrir mais sobre neurociência, isso tudo significou um renascimento para mim. Uma nova fase que começava depois de 13 anos de muitos problemas, humilhações e fracasso. Um ano depois desse renascimento, eu me vi dono de um negócio próspero, casado com um patrimônio crescente, viajando o mundo inteiro, cumprindo minha missão de impactar vidas e desfrutando o sucesso pessoal e profissional. Eu venci. Aos 29 anos, iniciei a minha caminhada para a vitória. Caminhada essa que continuou e continuarei por toda a vida. Hoje meu casamento é ainda melhor do que há 20 anos. Também me sinto mais saudável fisicamente. Já corri 4 meias maratonas. Tenho mais e melhores amigos e a minha empresa, onde eu também aplico e ensino a autorresponsabilidade aos meus parceiros e funcionários, já está presente em todo o Brasil e também em outros países da América do Sul e da América do Norte. Atualmente, consigo impactar milhões de pessoas ao ano com o método CIS, Coaching Integral Sistêmico. Curso criado por mim e que se tornou o maior treinamento de inteligência emocional das Américas. As turmas mensais chegam a mais de 3.500 pessoas. E o melhor de tudo, minha relação com Deus está mais próxima e mais forte. Hoje consigo chamá-lo de Pai, meu Pai. É esse o convite que lhe faço. Existe um caminho, uma tecnologia, uma metodologia para reprogramar suas crenças limitantes. Venha comigo nessa jornada prazerosa fazer parte desse grupo seleto de pessoas que decidiram ser melhores para si mesmas e para o mundo também. Acredite que nada é por acaso. Este livro está em suas mãos para que você conquiste uma vida extraordinária e seja inspiração para muitas outras pessoas. Venha comigo! Capítulo 2. Identificando seu estado atual.
Tenho feito essa pergunta a milhares de pessoas durante o método CIS e outros treinamentos que ministro. Agora gostaria de fazê-las a você. Como está a sua vida? Como estão os seus sonhos e objetivos? Você tem sido próspero ou limitado? Realizado ou frustrado? E ainda mais, como será seu futuro se continuar a viver como tem vivido? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas busca um fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas. Mas elas esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é a trajetória. O caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. Ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir para a China, preciso saber onde estou hoje, pois dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. Se eu estiver em São Paulo, a rota será uma. Se eu estiver em Porto Alegre, outra. Se estiver em Londres, outra diferente. O destino pode ser até o mesmo, mas se eu não souber onde estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados, etc. Daí a grande importância de saber onde está a sua vida hoje, não apenas em linhas gerais, mas em cada uma das áreas. Como nós poderemos definir uma rota, se não soubermos onde estamos? Como eu posso melhorar meu casamento se eu não sei como ele está verdadeiramente? Eu tenho poupança, dívidas, organização financeira. Como eu posso melhorar minhas finanças sem ter a consciência de como elas estão? Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Esse é o primeiro desafio e, portanto, é o nosso primeiro exercício. Exercício 1. Como está a sua vida hoje, em cada uma das áreas? Pense pelo menos um pouco. Familiar, profissional, saúde, social, financeiro, emocional. Pare agora durante alguns minutos e, de olhos fechados, reflita com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre quem você tem sido. O que eu trago nesse livro é a possibilidade de se tornar alguém diferente e muito melhor de quem você tem sido. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são e como uma estátua de mármore continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a responsabilidade de mudanças e de transformações. Tenho brincado com tais pessoas dizendo que elas foram acometidas da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Como diz a composição de Dorival Caymmi. Seria uma terrível maldição estarmos condenados a não mudar, a sermos para sempre da mesma maneira. Eu acredito que a nossa essência foi criada por Deus e é imutável. Até porque é perfeita, porém a criação que tivemos, a educação que recebemos, os ambientes que frequentamos e a quantidade e qualidade de amor que nos foi dada, tudo isso nos tornou pessoas distantes dos nossos sonhos e potenciais, a ponto de nos perguntarmos quem somos. Como já sabemos, podemos ser e viver de maneira diferente do que temos sido e vivido até hoje. Podemos ser mais motivados, mais alegres, mais amorosos, mais competitivos, mais vitoriosos, mais entusiasmados, mais felizes, enfim, podemos ser quase tudo o que quisermos. Isso é ser humano, ou seja, exercer de maneira digna o livre-arbítrio que Deus nos deu. Acredite, você pode optar por uma vida muito melhor, mais farta de amor, conquistas e realizações. Exercício 2. Responda às perguntas a seguir com muito empenho, sinceridade e humildade. 1. Ser. Quem é você? Pense sobre seus sonhos, projetos, medos, ansiedades e preocupações. 2. Fazer. O que você tem feito? Onde tem trabalhado e fazendo o quê?
Quais cursos tem feito? Qual atividade física tem praticado? O que vem fazendo em prol de si mesmo, da sua família e do mundo? Você se sente feliz com a vida que tem levado todos os dias? 3. Ter. O que você tem, possui, no contexto material? Onde mora? Que carro possui? Quais roupas veste? Possui poupança? Quais são os maiores bens que você possui? Se, depois de observar essas respostas, você perceber que está tudo ótimo, que é quem gostaria de ser, faz o que gostaria de fazer e tem tudo que sempre quis ter, que não existe nada mais a conquistar, então você não precisa desse livro. Aconselho que o dê de presente a alguém que de fato acredite precisar de ajuda. Para você que precisa ser ajudado, a minha proposta é que você seja ser uma pessoa diferente. Fazer coisas que antes não fazia e as faça de maneira prazerosa. E só assim ter o que sempre quis ter. É nessa jornada, é nesse mundo mágico que você está entrando agora. Um mundo de possibilidades chamado autorresponsabilidade. Um mundo de caminhos e escolhas, uma maneira simples e eficaz de construir uma vida extraordinária. Para trilhar essa jornada e entender ainda melhor quem você vem sendo e quem deve se tornar, é fundamental avaliar a sua inteligência emocional. De acordo com o psicólogo Daniel Goleman, PhD pela Universidade de Harvard, e criador da teoria, a inteligência emocional se divide em 2 domínios principais: as competências pessoais e as competências sociais. Então, para continuar a leitura deste livro, é importante que haja autoavaliação em cada uma dessas competências descritas por Goleman e que você perceba onde de fato estão suas maiores demandas em termos de competências emocionais. Depois de ler o livro e fazer os exercícios propostos, você deve voltar para a avaliação a seguir, pontuar novamente cada um destes fundamentos e observar quais foram as conquistas no campo da inteligência emocional após o uso e a prática da autorresponsabilidade. Competência pessoal. Capacidade de se conectar consigo mesmo, manifestando o melhor de si e, desse modo, estando apto a crescer e desenvolver-se de maneira contínua. Nota de 1 a 2, totalmente insatisfatório. Nota de 3 a 4, insatisfatório. Nota de 5 a 6, regular. Nota de 7 a 8, satisfatório. Nota de 9 a 10, supera as expectativas. Antes e depois. 1. Autoconsciência emocional. Você tem sido capaz de identificar e compreender as próprias emoções, bem como reconhecer o impacto delas na sua forma de agir, de tomar decisões e de se relacionar com os outros? Tem usado suas emoções como aliadas? 2. Autoavaliação. Precisa. Você conhece os próprios limites e possibilidades sem se supervalorizar ou se subestimar? Coloca-se de maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem? 3. Autoconfiança. Você tem um sólido senso de próprio valor, capacidade e potencial? É capaz de enfrentar seus desafios de modo seguro e confiante? 4. Autocontrole emocional. Você consegue manter suas emoções e impulsos destrutivos sob controle em momentos de estresse? 5. Superação. Você possui ímpeto para melhorar o próprio desempenho a fim de satisfazer padrões internos de excelência? Acredita que tudo pode ser melhor e que sempre é possível ir além e conquistar algo mais? 6. Iniciativa. Você está sempre pronto para perceber e aproveitar oportunidades, não se deixando paralisar pela zona de conforto ou pela acomodação? 7. Transparência. Seus comportamentos têm sido totalmente fundamentados na honestidade e na integridade? Você tem sido digno de confiança? O quanto as pessoas que o conhecem de fato confiam em você? 8. Adaptabilidade. Você tem se colocado de maneira flexível na adaptação às pessoas com estilos diferentes? Você tem se adequado e flexibilizado em situações diferentes em comum? Otimismo. Você sempre busca ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação? Agora você sabe quais competências emocionais pessoais estão mais frágeis. Dessa forma, pode visualizar quais prejuízos
vem tendo em decorrência da falta de inteligência emocional. Vamos a um exemplo. Suponhamos que sua competência emocional pessoal número 5, superação, está com nota 3. Isso é um indício de que você poderia estar fazendo e produzindo muito mais, mas não está. Como consequência, sua vida provavelmente carece de realizações e conquistas. Agora, imagine que sua autoavaliação na competência 3, autoconfiança, foi de apenas 4. Isso indica que você tem falhado diante de alguns desafios por insegurança, paralisando-se frente às oportunidades. Assim, peço que marque todas as competências emocionais pessoais que estão com nota abaixo de 7. Exercício 3. Para cada competência com nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você está tendo. Faça como no exemplo. Exemplo, competência, autoconfiança, nota 4, prejuízos. Eu me apresentei mal em uma entrevista de emprego por falta de autoconfiança e também não tive coragem de empreender com uma amiga. Hoje ela está muito bem no negócio em que não entrei. Depois de finalizar esse exercício, é mais fácil perceber quais competências emocionais, pessoais, precisam de sua atenção. Agora é hora de analisar as suas competências sociais. Competência social. Capacidade de se conectar de maneira positiva e harmônica com as pessoas à sua volta, e dessa maneira contribuir com o crescimento delas. Nota de 1 a 2, totalmente satisfatório, nota de 3 a 4, insatisfatório, nota de 5 a 6, regular, nota de 7 a 8, satisfatório, nota de 9 a 10, supera as expectativas. 1. Empatia. Você é capaz de perceber as emoções alheias, compreender seus pontos de vista e se interessar de maneira ativa por suas preocupações, com empatia ao que outras pessoas sentem? 2. Consciência organizacional. Você consegue identificar e compreender as conexões sociais ao seu redor, sabendo com quem, como e quando deve falar? 3. Serviço. Você reconhece e busca satisfazer as necessidades das pessoas à sua volta? Você serve, auxilia e colabora sem pedir nada em troca? 4. Liderança inspiradora. Você orienta e motiva com uma visão instigante, conduzindo pessoas a objetivos mais elevados, possibilitando que elas façam o que antes não fariam e cheguem aonde sem sua liderança não chegariam? 5. Influência. Você dispõe da capacidade de persuadir e influenciar pessoas para que elas ajam de modo positivo e consistente? 6. Desenvolvimento dos demais. Você cultiva as capacidades alheias por meio do feedback e orientação? Você se preocupa em desenvolver, ensinar e capacitar as pessoas ao seu redor para que sejam mais e melhores do que já são? 7. Catalisação de mudanças. Você inicia e gerencia mudanças liderando pessoas para uma nova e melhor direção? 8. Gerenciamento de conflitos. Você se empenha em solucionar divergências entre as pessoas, levando-os à integração, à conciliação, à aceitação e ao respeito mútuo? 9. Trabalho em equipe. Você é capaz de colaborar com o trabalho em equipe de alto desempenho? É capaz de se colocar como membro de uma equipe e com humildade dar o seu melhor para contribuir com o grupo e os objetivos dele? Relembrando, os 2 espaços nas tabelas anteriores são para que você, antes de ler o livro, se autoavalie hoje. Além disso, é fundamental refazer a avaliação depois de terminar a leitura deste livro. Para uma avaliação mais completa, é interessante pedir que alguém de sua confiança o avalie nos mesmos critérios. Dessa forma, você perceberá os ganhos que teve no contexto da inteligência emocional e o quanto esses ganhos já são percebidos pelos outros. Faça o download dessa ferramenta no site do www.febracis.com.br/livro-auto. Após essa autoavaliação de inteligência emocional e identificação dos pontos de melhorias, leia todo o livro e faça todos os exercícios com dedicação. Só assim é possível, de fato, mudar o seu diagnóstico atual. A cada capítulo, tenha certeza de que sua vida nunca mais será a mesma, tanto em relação ao seu nível de inteligência emocional quanto aos resultados de vida. Frase de Napoleão Hill: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido.